Segundo Reis, capítulo 6, do versículo 15 ao 17, diz assim: E o servo do Senhor de Deus se levantou muito cedo e saiu, e eis que um exército tinha cercado a cidade com cavalos e carros. Então o seu servo lhe disse: Ai, meu senhor, que faremos? E ele disse: Não temas, porque mais são os que estão conosco do que os que estão com eles. E orou Eliseu e disse: Senhor, peço-te que lhe abras os olhos para que veja. E o Senhor abriu os olhos do moço e viu. E eis que o monte estava cheio de cavalos e carros de fogo em redor de Eliseu. Aqui nós temos o episódio onde Eliseu e o seu servo estavam em uma certa casa, estavam em Dotã, segundo o texto. Nós não lemos, mas se você voltar alguns versículos, você vai perceber isso. E o que havia era que o rei da Síria, um indivíduo com o nome de Ben-Hadad, ele queria, de todo modo, capturar Eliseu. Ele achava que Eliseu estava entregando as posições do exército sírio ao rei de Israel. Então ele queria dar um fim em Eliseu. E ele ficou sabendo que ele estava em Dotã, então despachou o que a Bíblia chama de um grande exército. Então muitos homens foram lá e com carros, está se referindo a carruagens de guerra, com cavalos velozes, uma grande força para capturar um homem, no caso Eliseu. E aqui nós temos no relato que nós lemos que o servo, o assistente de Eliseu, ele acordou, olhou pela janela e viu aquele grande exército de Ben-Hadad, o exército sírio estava lá. E ele então se desesperou, ele entrou em pânico e a frase que ele disse foi: ai meu senhor, o que faremos? Que isso quer dizer o seguinte: estamos fritos, e agora o que será de nós? Ele falou: agora não tem mais jeito. Ele estava vendo o exército e lhe estava faltando ali para o servo, não para Eliseu, mas para o servo de Eliseu, estava lhe faltando uma visão, não uma visão no sentido de um sonho, de uma revelação, não, uma visão, como nós temos uma visão de enxergar. Ele estava precisando enxergar com olhos espirituais. Ele não estava tendo essa visão, a visão dele era apenas carnal, apenas física. Note que ele não era cego, ele viu o exército. Então não é que ele não tinha uma visão, ele tinha visão, mas ele tinha uma visão não espiritual, ele tinha uma visão meramente física, meramente carnal. Então ele viu o problema, ele enxergou o inimigo, ele viu o grande exército. E o que acontece é que aquilo causou então pânico, desesperança, alarme na vida dele. E sem essa percepção espiritual, fica muito difícil andarmos nos caminhos de Deus. Fica extremamente complicado a gente andar no rumo e na direção certa. Vai ser algo que vai ser impedido ou vai nos atrapalhar de confiar no Senhor e seguir os caminhos e descansar em Deus. Por que você acha que Eliseu estava tão tranquilo? O servo dele estava: ai meu senhor, e agora o que vamos fazer? E agora Deus acuda. Eliseu estava relaxado. Eliseu tinha uma visão espiritual, tanto que ele orou para Deus e falou: Deus, abra os olhos espirituais desse meu servo. E então Deus fez isso e ele enxergou, e o Senhor abriu os olhos do moço e viu, e eis que o monte estava cheio de cavalos e carros de fogo em redor de Eliseu. Esse exército celestial, esse exército espiritual, esse exército de cavalos e carros e esse exército de fogo estavam lá. Só que o moço, o servo, não os enxergava, mas estavam lá. Lá havia o exército de Ben-Hadad, o exército sírio, e lá havia as hostes celestiais. Lá tinha os cavalos de soldados físicos, e lá tinha também os soldados de cavalos espirituais. Ambos estavam lá, mas sem a visão espiritual, sem os olhos da fé, ele só enxergou o físico e entrou em pânico. A mesma coisa conosco.
Se nós não exercemos a visão espiritual, nós vamos também cair em desesperança, nós vamos também cair no erro, nós vamos cair no engano, nós vamos estar cego, talvez não para um exército físico ou um exército celestial, mas nós estaremos cegos a várias situações em nossas vidas que são tão perigosas quanto você ter um exército superior e eles estavam fisicamente, humanamente, estavam sozinhos, sem ninguém. E nem sempre é uma hoste celestial que nós precisamos enxergar. Pode ser simplesmente que temos que enxergar um desvio em nossas vidas. Estamos entrando num caminho errado, estamos nos desviando, mas nós não estamos enxergando, porque os nossos olhos espirituais não estão funcionando, como era o caso do servo de Eliseu. Pode ser que nós estamos em algum engano, sendo enganados, mas os nossos olhos espirituais não estão nos mostrando isso, porque estamos com problema de cegueira espiritual. Pode ser algo que nós estamos fazendo de errado, algum erro que estamos cometendo, e às vezes nós não percebemos. Por quê? Porque os nossos olhos estão cegos, os nossos olhos espirituais estão cegos. Então hoje eu queria falar sobre o tema cuidado com a cegueira espiritual. Cuidado com a cegueira espiritual. Sem olhos espirituais, nós literalmente andamos às cegas e nós não vemos muitas vezes a solução que Deus dá, a saída que Deus está providenciando, uma porta que Ele está abrindo. Nós ficamos cegos a isso. E nós continuamos no mesmo caminho, na mesma situação. Então hoje eu queria ver algumas áreas em que uma boa visão espiritual, áreas em que uma cegueira espiritual pode nos derrubar e áreas que nós precisamos ficar especialmente atentos. A primeira área em que devemos ficar atentos, a primeira área que precisamos enxergar e compreender com olhos espirituais é em relação à igreja local. Olhem comigo para 1 Timóteo capítulo 3, 1 Timóteo 3, versículo 15. Precisamos ter muito cuidado com cegueira espiritual, especialmente quando se trata da igreja local. Lembre-se que esse moço assistente de Eliseu, ele entrou em pânico, ficou sem saber o que fazer. E se nós também formos cegos nessa área da igreja, nós vamos ficar cegos e vamos entrar em pânico e desesperança. Nós não vamos ver aquilo que Deus colocou no nosso caminho para nos ajudar. 1 Timóteo 3, olha no versículo 15, onde nós lemos: mas, se tardar, para que saibas como convém andar na casa de Deus. Então ele vai agora fazer uma referência à casa de Deus, que é o quê? O que é a casa de Deus? Que é a igreja do Deus vivo, a coluna e firmeza da verdade. Veja bem, a igreja, de quem é a igreja? Do Deus vivo. Não é a igreja do pastor Roberto, não é a igreja do irmão ou da irmã fulano. A igreja é do Deus vivo. E essa igreja é a coluna e a firmeza da verdade. Coluna e firmeza está se referindo ao alicerce e uma coluna de construção. São referências de construção. Para ter uma coluna, você tem que ter um alicerce, o alicerce é posto, e no alicerce você ergue então as colunas, você constrói em cima. Então, a igreja do Deus vivo é a coluna e a firmeza da verdade. A verdade. A Bíblia fala que a tua palavra é a verdade. Então, a palavra de Deus é a verdade. Então, a coluna e a firmeza da verdade é a igreja. Para a verdade ser propagada nesse mundo, vai ser através da igreja. Eu não falo de uma denominação, eu estou falando sobre que igreja? A igreja local. Esta igreja. Qualquer igreja que se proponha a ser uma igreja bíblica. A função da igreja é para estabelecer e propagar a verdade. Começando, é claro, pelo Evangelho e todo o conselho e toda a palavra de Deus. Então, é crucial que todos nós enxergamos e entendamos a igreja do Deus vivo. A igreja do Deus vivo não é uma espécie de clube social. Eu entendo que ninguém aqui está imaginando que a igreja é um clube, mas muitas vezes nós podemos encarar a igreja como tendo
esse atributo. É um clube que tem um papel social e comunitário. A igreja pode até ter um papel social e comunitário, não há nada de errado com isso, mas isso não é a coluna e não é o fundamento da igreja. O papel da igreja é para ser a firmeza, a coluna e a firmeza da verdade. A igreja do Deus vivo não é para ser algo opcional. Eu posso fazer parte, eu posso não fazer parte, tanto faz. Eu posso ir, eu posso não ir, tanto faz. Não. A igreja do Deus vivo, ela é a coluna e a firmeza da verdade. Deus não precisa de nós na igreja, tanto quanto nós precisamos de Deus na igreja. Tem para entender? Quem é o maior beneficiado com nós fazendo parte da igreja não é Deus, somos nós. Lembre-se, nós precisamos de Deus, Deus não precisa da gente. Se não existisse um ser humano antes de Deus criar Adão e Eva, Deus era tanto Deus quanto Ele é hoje. Ele era Deus na sua sabedoria, no seu poder, na sua presença, na sua majestade, na sua glória. A criação do homem não acrescentou a Deus absolutamente nada. Ele nos criou ao seu bel prazer, mas nós não acrescentamos nada. Nós não precisamos validar Deus pelo que Deus é. Deus é subsistente, suficiente, todo completo. Deus não precisa da gente. Quem precisa de quem? É que nós precisamos de Deus. Então, a igreja não deve ser algo opcional, porque nós precisamos de Deus. E a agência pela qual Deus trabalha no mundo hoje é a igreja local. Só para deixar bem claro, eu não estou falando a igreja uma denominação, uma igreja, uma organização, uma irmandade, comunidade de igreja. Não, estou falando sobre a igreja local. Este corpo aqui, independente. Esta igreja local, ela é crucial e ela é importante. Nós precisamos de Deus na igreja. E Deus promete estar aqui. Onde estiverem 2 ou 3 reunidos no meu nome, lá Ele estará no meio. Então Deus está aqui, Cristo está aqui presente. Mas que pena que se Ele estivesse aqui e nós não. Ah, pastor, mas eu posso ter comunhão com Deus fora da igreja. Bom, todo mundo pode ter comunhão com Deus, porque todo crente é um sacerdote. Então, nós não precisamos de ninguém, vocês não precisam da igreja, do pastor, para ter acesso a Deus. Mas quando se trata de estar de bem com Deus, de você estar obedecendo Deus, honrando Deus, agradando a Deus, é impossível fazer isso fora de uma igreja local. Você pode orar a Deus, você pode servir a Deus a nível pessoal. Você pode adorar a Deus a nível pessoal. Adoração não é algo que precisa de igreja. Você pode adorar a Deus fora da igreja, da sua casa. Mas igreja só é igreja, e você e eu só somos igreja quando estamos reunidos, congregados, ajuntados. Quando acabar o culto, daqui a umas 5 horas, por exemplo, estou brincando, gente, não, tem gente que entrou em pânico agora. Quando acabar o culto, cada um vai para sua casa, e isso daqui vai ser nada mais do que um prédio, um local vazio. Agora, nesse instante, ele é igreja, porque nós estamos aqui. E você e eu vamos para casa, nós vamos deixar de ser igreja. A igreja só é igreja quando ela é resumida. É como um carro. Se você pegar o seu carro, desmontar ele todinho, tem um monte de peça, aquele é um carro? Não, aquele não é um carro, aquele é um amontoado de peça. Quando você reúne tudo, agora é um carro. Pois bem, igreja é assim. Quando estamos reunidos, somos uma igreja. Quando estamos dispersos, nós não somos mais igreja. Esse local aqui é igreja, mas quando nós formos embora, não vai ser mais igreja, apesar da placa lá fora que diz igreja, mas não vai ser igreja. O nome mais correto, mais bíblico, seria: aqui se reúne a Igreja Batista Metropolitana. Porque só é igreja quando estamos reunidos. Mas essa igreja só é igreja, e você e eu só somos igreja quando estamos juntos. Então, se nós não temos um entendimento, não temos uma perspectiva, uma visão espiritual do que é igreja, do que é a igreja do Deus vivo, nós vamos ter problemas.
porque nós não vamos ter o relacionamento correto com a igreja do Deus vivo. Outra lástima é você estar aqui, mas só fisicamente, porque em espírito você está longe, você está pensando no jogo de futebol, está pensando no trabalho de amanhã, está pensando, ou seja, você está aqui, mas você não está aqui, você não está atinado, você não está sintonizado no que está acontecendo, você talvez nem esteja prestando atenção na mensagem. Eu não estou dizendo que ninguém está fazendo isso aqui agora, mas talvez você está tirando um cochilo, como por exemplo, eu não vou dizer nada, mas enfim, do que adianta você estar aqui, mas não estar aqui em espírito e em verdade? Jesus falou em João 4, versículo 24, Deus é espírito, importa que os que adoram, o adorem em espírito e em verdade. Então, se você está aqui, devemos estar aqui em espírito e em verdade, e não vir aqui simplesmente para bater o ponto, marcar presença. É porque eu gosto da comunhão. Ótimo, eu fico muito contente que você gosta da comunhão. Mas a igreja não é comunhão, a igreja é a coluna e a firmeza da verdade. Estamos aqui para ouvir a verdade sendo pregada, para assimilar essa verdade, sair por aquelas portas e espalhar e viver a verdade. Nós seremos então representantes dessa verdade. Então é importante entendermos, e quando nós temos uma cegueira espiritual em relação ao que é a igreja do Deus vivo, a quem a igreja pertence, vai dar uma outra dimensão de entendimento e o nosso relacionamento com a igreja. Se essa é a igreja do Deus vivo, então nós vamos estar sintonizados e interessados ao que está acontecendo aqui. E não simplesmente vir para a igreja para marcar presença. Estar na igreja, preste bem atenção, e estar atento ao que Deus está falando através da mensagem, pode ser toda a diferença, e eu vou ser um pouquinho dramático aqui, mas pode ser a diferença entre a vida e a morte. Pode ser a diferença entre um casamento forte e um casamento fracassado. Pode ser a diferença entre filhos firmes ou filhos fragilizados. Pode ser a diferença como o nosso estado espiritual e emocional vai ser durante a semana. Tudo isso é um reflexo da nossa atitude, interação, entendimento e visão da igreja do Deus vivo. Então temos que fazer tempo para estar na casa do Deus vivo. E mais do que fazer tempo, nós temos que fazer tempo em ter condições de estar na igreja do Deus vivo. Isso quer dizer o quê? Isso quer dizer que se você está cansado e com sono, então durma em casa. Descanse. Não fique até 3 da manhã assistindo, seja lá Netflix Por quê? Porque quando for na hora do culto, você está cansado. Então esteja aqui e esteja preparado para estar aqui. Do mesmo jeito que nós nos preparamos para uma prova, nos preparamos para o trabalho, nos preparamos para a escola, nos preparamos... Pois bem, devemos nos preparar. E não simplesmente chegar do jeito que for, sentar, acabar. Eu entendo, tem gente que faz um esforço e vem daqui direto no trabalho. Eu entendo isso. E eu fico contente que você faz isso. Mas devemos nos preparar naquilo que é possível. É preferível se você... pastor, que eu saí de um turno, talvez você trabalha na área médica, um policial, alguma coisa assim, o turno acabou às 5 horas, você saiu e veio para o culto. Maravilhoso. Está cansado? Então faz o seguinte, fica em pé. Mas ninguém vai estranhar? Não, mas fica em pé. Agora, se você estiver dormindo em pé, então você fala com os irmãos que nós vamos amarrar você ali na escada para você não cair, tá? Mas o que eu quero dizer, a maioria não tem esse problema. Estejam prontos, se preparem. Porque você ter tempo para tudo, menos para estar em condições de estar na igreja, isso não é bom. Porque você não está dando, querendo ou não, você não está dando a devida importância à casa do Deus vivo, que é a igreja. A casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo. Então, vamos fazer tempo, nós fazemos tempo para fazer compras, ir para o cabeleireiro, né? As irmãs sabem o que eu estou falando, para o trabalho, para estudo, para lazer, para tudo. Então, vamos fazer a mesma coisa quando se trata da casa de Deus, da igreja do Deus vivo. Priorize a igreja, priorize. Não é apenas de estar aqui, mas em estar atento.
esta igreja, eu vou dizer algo que vai chocar vocês, vai ser uma grande surpresa, mas esta igreja e este pastor não são perfeitos. Eu sei que é uma grande decepção, muitos de vocês não sabiam disso, mas ficaram sabendo agora. E nem vocês são perfeitos. Ou seja, tenham a expectativa correta. A igreja é um aglomerado de pecadores, salvos pela graça de Deus, que estão juntos no propósito de ouvir a palavra, pregar a palavra, fazer a obra de Deus. Mas momento algum, em nenhum lugar você vai dizer aqui na Bíblia que aqui é uma aglomeração de pessoas perfeitas. A começar pelo pastor e o rei. E gente, se eu não sou perfeito, vocês muito menos, tá bom? Vou dizer logo a moral. Mas entende, ninguém é perfeito, gente. Eu não sou perfeito, o senhor é perfeito. Mas o nosso Deus é perfeito. E Ele pode preencher o que nos falta. Ele nos equipa e nos capacita. E, por incrível que pareça, nos usa, se nós permitirmos que Ele use. Então nós não somos perfeitos, mas nós temos um Deus perfeito, um Deus todo-poderoso. E quando nós temos essa perspectiva, nós podemos não dizer, como disse o servo de Eliseu, que faremos. Um desespero, uma entrada em pânico. E agora? Não sejamos cegos, sejamos atentos. Vamos para 1 Pedro capítulo 4. 1 Pedro capítulo 4, uma outra área em que é muito importante não termos cegueira espiritual. A primeira é a igreja de Deus. A segunda é a nossa contribuição na obra. Nossa contribuição, a nossa participação na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo. 1 Pedro 4, versículo 10. Diz: cada um administre aos outros o dom como o recebeu, como bons mordomos da multiforme graça de Deus. Se a igreja é do Deus vivo, e então nós devemos participar e devemos contribuir. Devemos vir para a igreja, quando nos reunimos, prontos para não apenas ser abençoados, mas também para abençoar. E é muito importante isso, é muito importante você vir para a igreja esperando, na expectativa. Venha com sede, com fome. Não venha para a igreja dizendo, tem que ir de novo naquele lugar, eu não aguento mais. Essa não é uma atitude muito de estar esperando ser abençoado. Então venha esperando ser abençoado, mas também venha esperando ser uma bênção. E lembre-se, a igreja se reúne não só nos cultos públicos. Por exemplo, foi ontem que teve a reunião aqui? Foi outro sábado, foi? Quando que teve a reunião dos relatórios aqui, o jantar? Hoje é domingo, né? Não foi ontem. Foi outra semana? Caramba, como o tempo... Ó, enfim, mas sabe o que foi aquilo? Aquilo não foi um culto. Mas sabe o que aconteceu ali? Nós estávamos o quê? Reunidos. Ou seja, ali, esse local, e nós conjuntamente, virou o quê? Igreja. Ali era igreja, porque a igreja estava reunida. O local realmente não era importante. Vocês lembram na época aquela pseudo gripe, aquela Covid que fechou tudo? A gente teve igreja onde? A casa do pastor, lembra? Mas não era igreja, porque era a casa do pastor. Gente, se reunir, o importante não é o local, são as pessoas. A igreja primitiva não tinha sede. Se reunia nos bosques, nas catatumbas, nas casas, não tinha sede, placa na frente, não tinha isso. Porque igreja não é sede, igreja não é prédio, igreja não é local. Igreja são as pessoas. Mas enfim, quando a igreja se reúne, nós devemos ir esperando sermos abençoados e esperando também abençoar, ser uma bênção para alguém. Não participar, não contribuir, é você sonegar. É você roubar Deus. Quem acha que pode roubar Deus, tem alguma cegueira espiritual. Lá em Malaquias 3:8,
Então não fala, é o versículo favorito dos pastores, mas não é verdade. Malaquias 3,8, roubará o homem Deus? Isso aqui é uma pergunta retórica. Roubará o homem Deus? Todavia vós me roubais e dizeis, em que te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas. Então, é uma pergunta retórica, tá? Deus não está fazendo uma pergunta porque ele não sabe a resposta. Ele está dizendo, roubará o homem Deus? A resposta é não. Não, o homem não vai roubar Deus. Ninguém rouba Deus. É impossível roubar Deus. Mas, geralmente, associa-se esse versículo com dinheiro. Ouro, prata, dinheiro. E ali fala, mas pastor, aqui está dizendo, nos dízimos e ofertas. E quem foi que disse que dízimos e ofertas é só dinheiro? Dízimos e ofertas não se limita apenas a dinheiro. Nós temos 3 grandes patrimônios em nossas vidas. Os 3 T's. Tempo, tesouro, talento. Tempo, tesouro e talento. O dízimo e a oferta não é só de tesouro. Tesouro é a parte financeira. Nós temos o nosso tempo. E nós temos o nosso talento. Capacidades e habilidades que você tem. Ok, pastor, dizimar o tempo eu sei, calculo 10%, para coisa, aí vai lá, pronto. O dízimo já está calculado para você, é 10%. E oferta? A oferta é o que você quiser. A oferta pode ser 1 centavo, pode ser 1 milhão de reais. Você decide. Dízimo não. Dízimo é Deus que decide, porque 10% do que ele lhe acrescentou. Então, se ele lhe acrescentou muito, então o seu dízimo é 10% de muito. Se Deus lhe acrescentou pouco, o seu dízimo é 10% de pouco. A oferta não. A oferta, Deus não decide nada. Você que decide, eu que decido. Pode ser de meio centavo, se existisse tal moeda, até 1 milhão de reais. Qualquer valor é oferta. Então é fácil calcular, a gente entender o conceito de dízimo de dinheiro, porque nós entendemos esse conceito e nós sabemos e damos muito valor a dinheiro. Tá? Mas e a tempo, pastor? Como é que eu vou dizimar do meu tempo? Você deve a Deus aproximadamente 17 horas por semana. Se calcular 7 dias, vezes 24, vai dar tanto, 10% disso vai dar mais ou menos 17 horas, são 170 horas mais ou menos, 160 e poucos. E como é que eu vou dar 10% do meu tempo? Por exemplo, você vem para o culto, você está dedicando esse tempo a Deus. Não me diga nada, mas faça o cálculo para você. Você gasta 17 horas por semana. Você dizima 17 horas por semana nas coisas de Deus. Como? Vindo para a igreja, lendo sua Bíblia, em oração, vindo para as outras reuniões, evangelizando, falando de Jesus para alguém. Tudo isso é pagamento do seu dízimo de tempo. Pastor, sabe o que é? É que eu não tenho tempo. Você pode até argumentar que você não tem dinheiro. Eu posso até acreditar que você não tem dinheiro. Mas que você não tem tempo, todo mundo tem tempo. Tempo é algo muito democrático. Todo mundo tem 24 horas por dia, 7 dias por semana, 52 semanas no ano. Como nós escolhemos investir esse tempo, aí nós que decidimos. E se você se você vier para todos os cultos, ler sua Bíblia por 20, 30 minutos, gastar aí uns 10, 15, 20 minutos de oração, sair para evangelizar durante a semana, vir para os cultos, sabe o que acaba sendo uma soma? 17 horas. 17 horas. Vim ajudar aqui na igreja. Fazer a obra de Deus lá fora. Tudo isso são formas de a gente dizimar do nosso tempo. E talento, a mesma coisa. Você pode ajudar as pessoas com habilidades que você tem. Talvez você tenha o dom, Deus lhe deu o dom de confortar, de ser um conforto para alguém, de ajudar alguém, de contribuir com alguém, de ser um consolo para alguém, de incentivar, encorajar alguém. Existem várias maneiras que você pode fazer. Mas tempo, tesouro e talento. E o dízimo é dado do nosso acréscimo. Olha o que fala Provérbios 3,
e versículo 9. Honra ao Senhor com os teus bens. Essa palavra honra é interessante. Essa palavra honra, no português nós temos o termo honorários. Honorários é uma palavra ligada à honra. O que é o honorário de alguém? Pagamento. Os honorários de um profissional que fez alguma coisa, os honorários. Quando fala honra ao Senhor, está falando justamente sobre honrar os honorários. Olha o que fala, honra ao Senhor com os teus bens. Então está falando sobre algo físico, palpável, mas continua. E com a primeira parte de todos os seus ganhos. O que é ganhos? É o acréscimo. Quando você acorda de manhã, Deus lhe dá mais um dia. Se você chegar até o final do dia, Deus lhe deu um dia. Deus lhe dá vida, Deus lhe dá saúde, Deus lhe dá tempo. Não é só dinheiro, é que a gente tem uma mania, é tudo dinheiro. Ganha dinheiro. Mas o dízimo não é só dinheiro, a oferta não é só dinheiro. A contribuição e participação na casa de Deus, na igreja do Deus vivo, não é só dinheiro. É também com o nosso tempo, estando aqui e ajudando na obra, tanto dentro e fora das quatro paredes da igreja. E também ministrar aos irmãos de tudo aquilo que Deus nos dá. Então Deus não só nos acrescentou dinheiro, mas também tempo e talento. E o dízimo não é só de dinheiro, mas também de tempo e de talento. E mesmo que nós não tenhamos muito tempo ou talento, nós devemos contribuir e participar. Em 2 Coríntios capítulo 8, fala sobre uma igreja que é uma igreja muito pobre, mas uma igreja que mesmo na pobreza ajudou muito, e Deus abençoou e multiplicou aquela bênção. 2 Coríntios 8, versículo 2. Como em muita prova de tribulação, houve abundância do seu gozo, e como a sua profunda pobreza abundou em riquezas da sua generosidade. Eles tinham uma profunda pobreza que abundou em riquezas devido à sua generosidade. Eles não davam assim, ó. Eles davam alegremente. E Deus multiplicou, e da profunda pobreza abundou riquezas devido à sua generosidade. Lembra aquela viúva pobre que estava no templo? Jesus viu, jogou 2 moedinhas. Aí veio um monte de homens lá jogando grandes quantias de ouro. Jesus falou, ela deu mais do que os outros. Por quê? Porque abundou na sua extrema pobreza a sua generosidade. Segundo Jesus falou, ela deu todo o seu sustento, enquanto os outros deram do que sobrava. Aos olhos de Deus, quem deu mais? A viuvinha que deu as 2 moedas. Essa é a visão que nós precisamos ter, e é esse o problema de ter uma cegueira espiritual. Com uma cegueira espiritual, sem compreender essa questão de participação, nós pensamos assim, bom, eu não tenho muita habilidade, eu não tenho muito talento, eu não tenho muito dinheiro, então não vou fazer nada. Eu não vou fazer nada. Deus não me deu nenhuma grande qualidade, então eu não vou fazer nada. Gente, Deus não usa os habilidosos, Deus usa os dispostos e prontos, e Ele então equipa quem está disposto e pronto. Deus equipa. Então, se você estiver esperando ser um grande qualquer coisa, para você então se prontificar, você nunca vai ser usado por Deus. Se prontifique, e Deus então vai lhe equipar, Deus então vai lhe usar. Está tudo ao contrário. O ser humano tem, e isso faz parte da cegueira espiritual. Nós queremos ver para crer. Não. Fé é a prova das coisas que o quê? Não se vê, justamente isso. Eu não tenho que ver para crer, eu posso crer. E se eu creio, eu vou fazer. Porque uma fé verdadeira vai ter evidências, uma fé verdadeira vai gerar obras. Foi o que o Tiago falou? Fé sem obras é morta. Então, se você tem fé e deu o passo, está pronto, disposto, Deus vai usar você, vai equipá-lo para isso. Vamos para Mateus capítulo 6. Cuidado com cegueira espiritual. Com cegueira espiritual nós não vamos enxergar aquilo que é vital que enxergamos, assim como o servo de Eliseu. O servo de Eliseu entrou em pânico porque ele não estava enxergando que havia um exército maior do lado dele do que tinha do lado do rei sírio. E ele entrou em pânico, ficou desesperançoso, não sabia o que fazer. Eliseu estava tranquilo, porque Eliseu estava enxergando com os olhos espirituais a situação e estava tranquilo. E nós também, se a gente enxergar essas verdades,
nós vamos também poder saber como está prosseguindo. Primeira coisa, nós temos que entender, como nós já vimos, que a igreja é do Deus vivo. É importante, é grande coisa, não é opcional, é coisa séria. Nós vimos que nós temos que contribuir com a obra, com o nosso tempo, nosso talento, nosso tesouro. Muito ou pouco nós podemos fazer. E a última coisa que eu quero ver hoje à noite está ligado e de fato fecha o raciocínio, que é justamente ter as prioridades corretas. Se você tem cegueira espiritual, uma das primeiras coisas que vão manifestar, suas prioridades vão estar erradas. As suas prioridades vão estar fora de ordem. Por quê? Porque você está espiritualmente cego, você está com uma cegueira espiritual. Eu vou ler aqui Mateus 6,33, mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. A nossa prioridade, a prioridade do crente é buscar o reino de Deus e a sua justiça. Não é buscar trabalho, estudo, lazer, amizades. Não há nada de errado com nenhuma dessas coisas que eu falei. Elas só não são prioridade. Elas só não devem ser buscadas primeiro. Nada de errado em trabalhar, estudar, lazer, amizade, nada de errado, se forem dentro do padrão de Deus. E como é que eu sei, pastor, que vai ser dentro do padrão de Deus? Você vai estar buscando o reino e a justiça de Deus. Quando você busca a justiça, quando você bota o reino em primeiro lugar, todas as outras coisas vão se encaixar. Você vai ter amizades corretas no lugar correto, você vai ter uma profissão correta da forma correta, tudo vai se encaixar, porque a sua prioridade é o reino de Deus e a sua justiça. O resto vai ter que se encaixar dentro disso. Quando, no entanto, você faz em primeiro lugar o seu reino, a sua vida, os seus planos, as suas vontades, as suas opiniões, e não a justiça, aí tudo bagunça. Porque a vontade de Deus, ela é perfeita. Ela é boa, ela é agradável. A nossa vontade pode parecer perfeita e boa e agradável, mas não é. Não é. Então nós temos que buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça, não o nosso reino, a nossa vontade, e o que nós determinamos que é justiça. Pensar assim é ter uma visão mundana, humana e não espiritual, o que vai nos trazer grandes problemas. É interessante notar que no versículo, alguns versículos antes de Lucas, de Lucas 6,33, olhem Lucas 6,30, 3 versículos antes. Note que começa o versículo 33 com mas. Esse mas, ele sempre traz um oposto, sempre dá um giro, não é? Então, o que está do outro lado desse mais? O versículo 30 diz assim: porque as nações do mundo buscam todas estas coisas, mas vosso Pai sabe que precisais dela. Então, em essência, Jesus falou o seguinte: buscai primeiro o reino de Deus, porque quem não busca é o mundo. São as nações do mundo. É um mundo que não busca o reino de Deus. É um mundo que não busca a minha justiça. É um mundo que age assim, mas vocês não. Vocês busquem primeiro o reino de Deus e a sua justiça. Então aqui estão as duas contrapartes. Nós vamos buscar primeiro o reino de Deus ou vamos buscar as coisas que todas as nações buscam. O que quer dizer todas as nações? O mundo. O mundo. O mundo prioriza trabalho. Mais uma vez, nada contra trabalho, gente. O mundo prioriza dinheiro, nada contra dinheiro. Mas se você for tomar toda decisão, você é baseado em dinheiro, algo está errado. Dinheiro é um bom servo, mas um péssimo mestre. Você começa a se submeter e trabalhar, e adorar, e correr atrás, e amar, e servir mamão, servir dinheiro, você vai se transpassar com muitos males. Foi isso que Paulo falou, que o amor ao dinheiro é raiz de alguns males. Não. Todos os males. Todos os males que existem no mundo, você pode seguir a trilha, vai chegar, sabe aonde? Não é dinheiro, é o amor ao dinheiro. O problema não é dinheiro, é o amor ao dinheiro. O problema não é dinheiro, é o nosso relacionamento com o dinheiro. E se toda decisão, se tudo na nossa vida vai ser regido, baseado em dinheiro,
temos um problema. É cegueira espiritual. Cegueira espiritual. Então, nós temos que manter uma visão espiritual do que são as nossas prioridades. Cada fase da vida traz desafios e dificuldades. A dificuldade e desafios, por exemplo, que o Micael enfrenta como um jovem, é uma coisa. As dificuldades e desafios que alguém idoso assim, tipo o irmão Silvano lá atrás, tá? São outros desafios, entendeu? Nós jovens temos outros desafios, irmãos, tá? Você aí que está é diferente. Mas cada fase, alguém que está começando sua vida, está com filhos, por exemplo, já é outra dificuldade. Mas sabe uma coisa boa? Os filhos crescem. É uma fase, tudo na vida são fases, gente. E cada fase é uma fase que vai trazer os seus desafios, seus problemas, suas tentações diferentes. Mas todos nós vamos ter, porque todos nós estamos em alguma fase da vida. Mas tendo uma visão espiritual, nós poderemos, por exemplo, entender que isso também passará. Que essa fase também passará. Eu imagino, porque eu já passei por isso. 3 da manhã, criança com febre, não para de chorar. Você passa, a minha vida vai ser isso. O resto, não é o resto da sua vida. Não é o resto da sua vida. É uma fase. Aí vem a fase de andar, né? 2, 3 anos, tá andando, sobe em escada, cai de janela, derruba isso, né? Pronto, aí as mães estão naquela fase, estão todas dizendo, amém, amém, amém. Pois é. Aí você pensa, vou ficar sem cabelo, vou arrancar meus cabelos de agora. É uma fase. Então, cada fase tem os seus desafios, e quando você tem uma visão espiritual, você vai ter uma percepção de entendimento para enxergar a saída, os escapes que Deus dá. Deus sempre, junto com a tentação, dá também o quê? O escape. Mas esse escape é um escape espiritual. E se nós estamos com cegueira espiritual, adivinha o que nós não vamos enxergar? O escape, que é espiritual. Então, evitar a cegueira espiritual é de crucial importância para vivermos uma vida vitoriosa, uma vida cheia de vitórias no Senhor. Precisamos ter a prioridade correta. E não adianta querer barganhar com Deus. Bom, Deus, eu vou ter prioridade aqui, mas em contrapartida eu vou fazer isso aqui. Não queira barganhar com Deus. Deus não faz barganhas. É o nosso dever, nossa obrigação, viver de tal modo que o agrade. Existe um termo que no português não traduz muito bem, mas traduzido é libertinagem. O que é libertinagem? Libertinagem, em português é outra coisa, mas no sentido que eu estou trazendo, é quando você tem uma pessoa que faz coisas certas e acha que por fazer coisas certas, lhes dá o direito de fazer umas coisas erradas. Uma barganha. Bom, eu não perco um culto, eu leio a Bíblia, eu faço tudo isso correto. Então eu ganhei o direito de dar uma escapulazinha aqui, de fazer uma coisa errada aqui, porque afinal de contas, não funciona assim. Fazermos o que é reto perante Deus, obedecer a Deus, não nos ganha direito de nada, porque fazer certo o que é correto diante de Deus é nossa obrigação. É para o que fomos salvos, para o que fomos chamados, não é nada que fazemos para ganhar crédito com Deus. Então temos que ter as prioridades corretas. E nunca busquemos a Deus com uma agenda própria. Devemos buscar a Deus, porque Deus é Deus. Ele é digno de ser buscado, Ele é digno de ser adorado, Ele é digno de ser obedecido. Só isso. E não querer de algum modo ter uma agenda secreta, uma agenda própria, algo obscuro. Não devemos fazê-lo. Mateus 6, e versículo 22, eu vou terminar com isso. Nós vamos caminhar conforme aquilo que enxergamos, conforme a nossa visão, conforme a nossa perspectiva. Mateus 6, 22. A candeia do corpo são os olhos, de sorte que, se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. Se, porém, os teus olhos forem maus, o teu corpo será
tenebroso. Se, portanto, a luz que em ti há são trevas, quão grandes serão tais trevas. Luz, trevas, olhos, visão, cegueira. Se você tem cegueira espiritual, você vai ter o que a Bíblia chama aqui de olhos maus. Você não vai ter luz, você não vai enxergar. E quando nós temos olhos maus, quando a nossa luz são trevas, quão grandes serão tais trevas? Então, quando nós não estamos enxergando, estamos cegos espiritualmente, quão grandes serão as nossas trevas? Porque nós vamos caminhar de trevas em trevas, de mal a pior. Estamos titubeando no escuro, tropeçando, caindo, levantando, sem enxergar o que estamos fazendo. Então, cuidado, abra os olhos, peça a Deus para ter essa perspectiva, essa visão espiritual, de enxergar com os olhos da fé, de enxergar com os olhos de Deus. Em especial a igreja do Deus vivo, o seu papel na igreja do Deus vivo e as prioridades corretas, para que Deus possa então iluminar o nosso caminho e possamos então ser um povo abençoado.